Bem-vindo, bem-vinda de volta ao capítulo 20 do Evangelho de João. Nos dois últimos episódios pudemos ver os recursos que João usou, que nos demonstram que Jesus ressurge dos mortos. Um recurso que João usou é relatar detalhes que só poderiam ser transmitidos por quem testemunhou presencialmente a crucificação e a ressurreição de Jesus. Outro recurso que João usou para comprovar a veracidade do seu relato é composta pelas diferentes e espontâneas reações dos vários discípulos que foram pegos de surpresa. Em particular, vimos a reação e a prova dada a Tomé. João usou também o recurso de relatar os aspectos físicos e interativos em relação ao corpo de Jesus, com os detalhes de quem viu o que estava no sepulcro vazio e de quem falou e tocou em Jesus. Agora vamos parar um pouco para entender tudo isso. Jesus, pouco a pouco, explica o significado de sua ressurreição aos seus discípulos. O versículo 9 mostra que os discípulos ainda não tinham entendido qual era o propósito da ressurreição. Eles não tinham entendido as escrituras, como por exemplo em Salmo 16, 10 ou Isaías 52, 13. No verso 17, Maria não pode segurar Jesus ressuscitado, pois sua obra na terra se completou. E Jesus, o Deus Filho, precisava retornar ao Deus Pai para deixar o Deus Espírito Santo para estabelecer a família de Deus, como prometido em João 1,12. Contudo, aos que o receberem, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. A obra de Jesus realmente está completa. Agora ele pode dizer: subo para meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus, no verso 17. Isso traz luz ao que Jesus havia dito antes, em João 16, verso 26 e 27. Nesse dia vocês pedirão em meu nome. Não digo que pedirei ao Pai em favor de vocês, pois o próprio Pai os ama, porquanto vocês me amaram e creram que eu vim de Deus. Então, após a morte e ressurreição de Jesus, o acesso é livre e completo para fazer parte da família de Deus. Adquirimos o direito de estar na sua família. Não há mais nada que Jesus possa fazer aqui na terra para que possamos fazer parte da família de Deus. Não há necessidade de novos milagres ou sinais ou trabalho extra por parte de um novo grupo de sacerdotes em templos religiosos oferecendo novos sacrifícios. A morte de Jesus na cruz já cobriu tudo. Não há nada mais que ele ou nós precisemos fazer. Ao cair da tarde, daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos a portas trancadas, por medo de judeus, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. Tendo dito isso, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos alegraram-se quando viram o Senhor. Novamente Jesus disse: paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. E com isso, soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Jesus pacientemente continua a explicar o significado da sua ressurreição. Jesus diz: paz seja com vocês. Por que isso é tão significativo? Lembre-se das palavras de Jesus aos seus discípulos no cenáculo. No João 14, 27, deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou. Não a dou como o mundo dá. Não se perturbe o seu coração, nem tenham medo. E capítulo 16, verso 33, eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo, eu venci o mundo. O que Jesus está oferecendo agora? Com pecados perdoados por Jesus crucificado e ressurreto, a paz com Deus está agora disponível. E qual o significado de Jesus assoprando nos discípulos, dizendo de estarem recebendo o Espírito? O Espírito Santo vem aos discípulos 40 dias mais tarde, num evento chamado Pentecostes. Vimos isso no livro de Atos. Mas assim como quando Jesus lavou os pés deles para mostrar o que iria acontecer na cruz, assim é o sopro de Jesus neles, uma imagem do que vai acontecer no Pentecostes. É uma imagem para mostrar que depois da cruz e da ressurreição, como pessoas limpas e perdoadas, os discípulos podem agora receber o Espírito Santo. João 14, 25 e 26, tudo isso lhes tenho dito enquanto ainda com vocês. Mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse. E no capítulo 16, versos 12 a 15,
Tenho ainda muito que lhes dizer, mas vocês não o podem suportar agora. Mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir, e lhes anunciará o que está por vir. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu, e o tornará conhecido a vocês. Tudo o que pertence ao Pai é meu. Por isso eu disse que o Espírito Santo receberá do que é meu, e o tornará conhecido a vocês. Se perdoarem os pecados de alguém, estarão perdoados. Se não os perdoarem, não estarão perdoados. O que Jesus quer dizer no verso 23? Você se lembra que Jesus prometeu que quando o Espírito Santo descesse aos apóstolos, ele iria ensiná-los todas as coisas e lembrá-los de tudo que o Senhor disse? Esta é a chave para entender os apóstolos perdoando pecados. Claro, só Jesus pode perdoar pecados, mas à medida em que compartilham o Evangelho de Jesus e a palavra inspirada do Espírito, tem poder para habilitar o perdão dos nossos pecados. Tomé, chamado Dídimo, um dos 12, não estava com os discípulos quando Jesus apareceu. Os outros discípulos lhe disseram, vimos o Senhor, mas ele lhes disse, se eu não vir as marcas dos pregos nas suas mãos, não colocar o meu dedo onde estavam os pregos e não puser a minha mão ao seu lado, não crerei. Uma semana mais tarde, os seus discípulos estavam ali e Tomé com eles. Apesar de estarem trancadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse, paz seja com vocês. E Jesus disse a Tomé, coloque o seu dedo aqui, estenda a mão e coloque-a no meu lado. Pare de duvidar e creia. Disse-lhe Tomé, Senhor meu e Deus meu. Então Jesus lhe disse, porque me viu, você creu? Felizes os que não viram e creram. E aqui temos a parte final da explicação de Jesus em relação a Tomé, que não acreditou na palavra dos apóstolos, pois a não ser que ele visse Jesus, ele não iria crer que Jesus ressuscitou. O que Tomé faz quando ele vê Jesus? Ele crê. Verso 28. Acreditamos na palavra dos apóstolos? Se sim, Jesus diz que seremos bem-aventurados, diz o verso 29. Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais miraculosos que não estão registrados neste livro. Mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é Cristo, o Filho de Deus, e crendo, tenham vida em seu nome. Resumindo, o que foi que vimos? A ressurreição realmente aconteceu, haviam testemunhas oculares e foi um evento histórico que romanos e judeus não podiam provar o contrário. Isso significa que a obra de Jesus está completa, portanto não devemos nos agarrar ao seu aspecto físico, mas amá-lo, o Deus Criador. Paz com Deus é agora possível através do ensino dos apóstolos sobre Jesus. Não devemos duvidar de Jesus. A palavra dos apóstolos deve ser confiada e nós somos bem-aventurados se cremos nela. Ele é Senhor e Tomé nos mostrou a resposta justa. Meu Senhor e meu Deus. E tudo isso João escreveu, como diz o verso 31, para que possamos crer em Jesus. À medida que cremos em Jesus, o que acontece? Temos vida em seu nome, diz os versos 30 e 31. Deus te abençoe.